Boa noite, boa noite, boa noite. Marcelo, boa noite. Deixa eu pegar aqui os comentários, gente. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se eu consigo acompanhar aqui nossa live. Eu acho que não vou conseguir acompanhar nossa live. Vamos esperar a galera entrar aí. Logo, logo a galera entra. Eu vou tentar entrar aqui. Gente, já peguei meu café, olha só. Já peguei meu cafezinho. Pera aí que eu já volto. Vamos esperar a galera entrar, tá? A galera tá recebendo aí o e-mail. Agora sim, eu acho que vai dar certo. Eu tô aqui. Agora acho que vai dar certo. Eu vou conseguir ler os comentários. Flávia, boa noite. Ricardo, boa noite. Ricardo, estou aqui nos meus trabalhos de biscuit. Que legal. Vamos trabalhar e olhar uma live, né? Marcelo, já fez a mão? Aqui eu vou ensinar um pouquinho mais a fundo da mão, tá? Porque às vezes a gente não consegue desenvolver uma mão boa mesmo, porque a gente não consegue entender muito bem ela, né? Então vou mostrar um pouco mais de detalhe, tá? Pra gente vocês conseguem ver os comentários de vocês mesmos aqui, né, gente? Ai, bom, 16 pessoas, vamos esperar a galera entrar aí, tá? Vamos esperar um pouquinho aí. Deixa eu ver que hora é aqui. 9h41. 9h41. 9h41, deixa eu ver. 9h41. Não, aqui 9h41 é 7h42, na verdade, né? Então, daqui 10 minutinhos a gente começa, tá, gente? Vamos esperar uns 10 minutinhos. Eu fiz aqui, a aula passada, a gente fez esse suportezinho aqui, ó. Né, que é uma basezinha da mão. Que eu vou ensinar a fazer uma mão diferente hoje. Tá? Eu tô vendo aqui que os comentários ficam na frente, né, gente? Eu vou colocar ele mais aqui, ó. Tá? Não gostei disso aqui. Não gostei disso aqui. Acho que assim vai ficar bem legal. Bem melhor, né, gente? Acho que vai ficar mais limpo e eu vou conseguir modelar aqui, ó. Bem aqui pra vocês. Deixar aqui o boa noite. Boa noite, boa noite. Ricardo, boa noite. Veio da terra do Roberto Carlos. Que legal.
Cabelo Tatu, boa noite. Luiz, boa noite para quem tá entrando. Estamos com 24 pessoas agora. Eu vou dar uma esperadinha porque às vezes o e-mail demora para chegar, tá, gente? Então vamos esperar um pouquinho a galera entrar, tá? Esperar um pouquinho a galera entrar. Enquanto isso, vão tomando café, né, gente? Eu não achei, gente, eu não sei onde é que foi parar a minha massa, tá? Porque essa massa aqui ela é mais escura, olha só. Eu não sei, sumiu a minha massa. E eu vou pegar uma massa aqui mais clara, tá? Uma massa que eu já tinha ali. Débora, boa noite. Gente, vocês viram meu story lá? Eu conheci hoje um café muito legal. Eu tava indo pro centro. E aqui a rua de Barra Velha, ela é a rua da praia. Se tu pegar a rua ali do mar, tu chega lá no centro, né? Então, como eu tinha que ir no centro, eu passei na frente de uma cafeteria que abriu de frente ao mar, bem aqui perto de casa. E nossa, muito legal, muito legal. Eu tive que entrar. Então, tava eu e minha esposa, Suelen, e a gente acabou conhecendo, tipo uma galeria, né, que tem várias artes de vários artistas, que serve café, serve muita coisa. E serve também janta e almoço, né? São pratos prontos. Mas muito legal, eu gostei demais, porque é um lugar do artista, né? Se sente ali, senta ali e aprecia a arte que já tem ali. Então os artistas locais também podem colocar sua arte lá, né? No caso, eu posso colocar minha arte lá para expor. É muito legal. O Marcelo viu, muito top o lugar, muito top. Eu tava meio que com algumas tarefas para fazer em casa, né? Com algumas coisas. Então eu não pude ficar muito tempo lá. Então a gente passou, tomou um café e gravou algumas coisas e veio. 25 pessoas, gente. Deixa eu ver. Vamos esperar mais um pouquinho, tá? Alguns minutinhos. Aí eu vou começar, tá? Não tenham pressa. Débora, boa noite. Boa noite para quem está entrando agora. Boa noite, sejam bem-vindos. Quem está entrando agora e não conhece as nossas aulas, a gente está fazendo aula ao vivo toda terça-feira, tá? Sobre biscuit realista, tá? Toda terça-feira às 9 horas. Hoje foi mais cedo porque eu tenho outras coisas para fazer, tá? Eu tenho alguns bonecos para modelar e eu também tenho o curso que eu tô na correria aí para terminar de editar ele, tá? Então hoje foi mais cedo, mas geralmente vai ser a terça-feira às 9 horas, tá? Então se você quer receber essa aula gravada por e-mail, tem que se inscrever no perfil lá do meu Instagram. No meu Instagram ele tem, no perfil lá tem um link para te se inscrever, tá? Então é só clicar no link lá, se inscrever e amanhã eu já vou mandar as aulas que já foram, né? Vou mandar as aulas que já foram pra ninguém perder nada, tá? Mas só pra quem tá no e-mail mesmo, porque eu não tenho como mandar pra todo mundo. Então por e-mail fica mais fácil de eu mandar conteúdo exclusivo, vídeo, link, essas coisas fica mais fácil, tá? Artista da Vanessa, boa noite. Bom, temos 24 pessoas hoje. A galera não estava esperando ter live essa hora, né? Mas essa aula ela vai ficar 12 horas gravada, né? Aqui no Instagram. Depois ela sai, daí depois eu mando por e-mail. Quem perdeu não se preocupa, que eu vou enviá-la, tá? A gente geralmente tem 50, 60 pessoas na live, tá? Hoje a gente tá com 30, fechou? 29 pessoas hoje.
Daqui a pouco a galera vai chegando, né? Hoje vai ser aula de mãos, tá? Vai ser aula de mãozinhas, mão realista, tá? A gente tem, para quem tá entrando aí agora, a gente tem aula ao vivo toda terça-feira, tá? De biscuit realista, tá? E essa aula ela fica 12 horas aqui no Instagram. Na verdade eu até tiro antes, tá? E mando por e-mail ela gravada, tá? Então quem quiser receber tem que se inscrever lá no link do meu perfil do Instagram. Tem que se inscrever lá, colocar o seu e-mail, colocar teu nome lá para receber essas aulas, tá? Senão não recebe, tá? Essas aulas simplesmente ela desaparece. Depois dessas aulas elas vão lá para o conteúdo pago lá da galera lá do grupo pago, tá? Então fica ligado aí. Bom, vamos começar com a nossa aula aqui, tá? A galera que vai entrando aí, depois elas vão receber a aula gravada lá, tá? Vou começar. Vou botar meu celularzinho aqui do lado. Gente, como é que funciona a nossa aula aqui, tá? A gente faz uma aula, tá? Eu começo a falar e falar e explicar as coisas. E depois a gente abre um tempinho no final da aula pra gente tirar dúvidas, tá? Aí eu tiro várias dúvidas sobre o assunto de hoje, né? No caso é mãos, a gente tira todas as dúvidas de mão. E, claro, eu seleciono algumas dúvidas aí em questão de venda, outras coisas, né? Rosto, anatomia do corpo. Eu vou ver aqui quanto tempo a gente vai ter de sobra pra gente trabalhar com essas aulas, tá? Mas agora eu vou encerrar os comentários, tá? Pra gente realmente entrar na aula de mãos. Aí depois eu volto e a gente conversa de novo, tirando a dúvida do pessoal, tá? Deixa eu ver se algumas pessoas entraram aqui. Tá. Gente, se cair, eu vou voltar, tá? Se cair a live, eu volto. Não se preocupa, tá? Que a minha live aqui deu meio que pane. Vamos ver. Não, acho que ela tá funcionando, tá funcionando. Gente, aqui então. Vamos lá. Ó. Quando a gente faz uma mão, geralmente a gente não percebe muitas mãos, tá? A gente não olha diariamente as nossas mãos, tá? A gente até olha a mão, só que a gente não presta atenção da forma que a gente deveria. Eu acredito que depois dessa live, né? Depois dessa live, você vai passar a cuidar suas mãos de uma forma diferente, tá? Porque essa é a intenção dessa live, é mudar completamente a tua percepção visual dentro da escultura, tá? Então vamos lá para a mão. A mão, ela é toda estranha e você não percebe, tá? Você acha normal a sua mão porque você não cuida delas, na verdade. Você não presta atenção no formato que ela é, tá? Por isso que é tão difícil. Quando você vai fazer algo que você não presta muita atenção, geralmente sai feio, porque você não tem essa coisa ou essa pessoa ou esse objeto, você não tem ele redimensionado na sua mente, tá? Eu falo muito sobre o processo VRM, né? Que é visualizar, redimensionar e masterizar. Eu não vou entrar nessa parte porque ela é muito longa para estar explicando aqui, tá? E a nossa aula tem que durar mais ou menos 1 hora, 2 horas aqui, tá? Senão ela encerra aqui. Então vamos lá. Primeiro vamos achar o formato padrão que tem a mão, tá? Que é um quadrado. Ela começa com um quadrado. Parece que não, mas sim, tá? Que é essa parte quadrada. Eu vou riscar minha mão aqui para realmente mostrar aqui para vocês, tá? Ó. Esse quadrado, ele significa isso aqui, tá?
começa a partir desse quadrado, tá? Depois a gente tem uma divisão aqui, ó, no meio, em que a gente acha dois músculos principais, tá? Um é pro dedão, que sai desse lado, e o outro é apenas o contorno aqui do minguinho, tá? Sabendo disso, a gente já formula o primeiro passo aqui com um quadrado. Foi o que a gente fez na aula passada, e eu não cheguei a mostrar isso com tanto detalhe. Eu quero mostrar aqui esse detalhe para vocês, porque eu acho que isso, eu tenho certeza que isso vai mudar totalmente a sua vida, tá? Você vai começar a perceber as coisas de uma forma diferente. E é isso que o escultor faz. Ele tem uma percepção visual diferente. Então é isso que eu tento passar nas minhas aulas sempre, tá? Então, tudo começa com um quadrado. Lembra que a gente faz uma bola, né? Depois a gente coloca, que foi o que a gente fez na aula passada, tá? Aí a gente diminui um pedacinho, né? Que seria, no caso, o nosso pulso, né? E depois a gente faz uma espécie de colherinha. Essa espécie de colherinha nada mais é do que esse quadrado, tá? Olha só, tá? A gente faz uma espécie de colherinha que é exatamente esse quadrado, e que é o que a gente tem aqui, que foi o que a gente fez na aula passada. Quem não olhou, é só dar uma olhadinha lá na aula passada. A gente fez isso aqui e deixamos secar, tá? Isso aqui é a palma da mão, essa parte aqui quadrada, sem os dedos, tá? É sem os dedos, tá? E tudo começa a partir daqui. A parte que fica difícil é a parte dos dedos. E também o que fica difícil é a parte do dedão. Porque o dedão, esse quadrado aqui, ele não é sólido. Esse dedão, ele se movimenta, tá? Esse dedão, ele tem esse músculo aqui móvel, tá? Ele é móvel, ele se move, tá? Então isso que acaba dificultando um pouco na sua percepção visual, tá? Então tudo começa a partir desse quadrado. E depois, depois desse quadrado aqui, ele vem o pulso, que seria essa parte aqui, tá? Ele é mais ou menos do mesmo tamanho desse quadrado, tá? Mais ou menos, mínima coisa menor, tá? E aí vem o pulso. Depois disso, vem aqui o dedão. Gente, eu sou um péssimo desenhista, tá? Mas como eu já faço escultura por um tempo, eu sei um pouquinho desenhar essas coisas, tá? Mas sou um péssimo desenhista. Então aqui vem o dedão, tá? Que ele é fora desse quadrado, tá? Se a gente fosse fazer um dedão aqui agora, nesse momento, aqui é o quadrado, a gente colocaria um dedão aqui. Olha só. Opa, um pouquinho menor, né, gente? Vamos lá. Teria um dedão aqui, tá? E depois aqui ia partir os outros dedos, tá? Que é na mesma linha desse quadrado. E olha que interessante que eu fiz aqui e não mostrei para vocês. Tá vendo essa mão? Ela tem uma coisa muito doida aqui, que é uma circunferência aqui perfeita. Olha só. Se a gente quisesse fazer um redondo aqui, a gente ia conseguir fazer. Tu vai ver nas aulas, vocês vão ver nas aulas de estudo de anatomia que muitas coisas se encaixam. Eu falei que eu sou um péssimo desenhista, mas olha só, a mão ele forma um círculo perfeito aqui, tá? Se
Se a gente pegasse a minha mão e colocasse assim, ó, vocês iam ver que dá para fazer uma bola inteira certinha, tá? Tá, Johnny, o que tem a ver isso? Tem a ver que essas medidas aqui, ó, essas alturas dos dedos, é exatamente a circunferência de uma bola. Tá entendendo? Ela começa a encostar aqui, depois aqui, aqui e aqui. E ela faz esse círculo, tá? Vamos de novo aqui, ó. Quadrado, tudo começa no quadrado, certo? E é como a gente colocasse um círculo aqui, ó. Opa, fiz errado. Pera aí, vamos lá de novo. Ó, tudo começa num quadrado, certo? E a mão, ela envolve num círculo. Ela é envolvida num círculo. Esse círculo ficou um pouco grande. Mas aí, o dedão, ele seria encostado no círculo, tá? Seria encostado no círculo. Esse dedo, no caso, ele seria assim, né? Ele seria aqui, essa ponta seria maior, essa ponta seria menor, fazendo a circunferência, e aqui seria menor. Então ela tem essa circunferência de uma bola, tá? Tem inúmeros desenhos com essa bola aqui, tá? É só você cuidar isso. E se você olhar para sua mão, você vai perceber que tem uma circunferência exatamente de uma bola aqui. E é isso que acaba ficando estranho uma mão. Quando você faz, ao invés desse dedo do meio fazer maior, você faz menor que esse dedo aqui, tá? Então fica um pouco estranho quando você não acerta essas coisas aqui que são naturais de uma mão, digamos assim, tá? Então a gente tem que observar as nossas mãos. Olha o que eu fiz na minha mão para mostrar para vocês essa aula. Vou até tirar um print depois disso. Gente, então, o que eu queria mostrar aqui para vocês é que tem muitos pontos de referências, padrões, que a gente não percebe nas nossas mãos, tá? Claro, isso vem de muito estudo. Eu tive que estudar bastante até chegar nisso aqui e perceber que existe isso aqui, tá? E quem estudou isso aqui, logo de cara, logo de começo, foi o Leonardo da Vinci. Ele e o... Como é que é o nome dele? Como é que é o nome dele? O Michelangelo. O Michelangelo, ele dessecava corpos para conseguir achar a anatomia das pessoas, né? Para conseguir desenhar ou esculpir na melhor perfeição. Então eles dessecavam corpos e era proibido isso na época, né? Então foi ele que fez os primeiros estudos, tá? Os primeiros estudos de anatomia. Ele fazia os formatos geométricos, né? Foi ele que descobriu o negócio de geométrico das mãos. Tudo era feito por quadrado e triângulos. Tudo vinha em formato geométrico. Então, existe um estudo aí que é muito perceptível, tá? É muito visual. E quando você não treina essa parte, quando você não olha para sua mão tentando enxergar os quadrados, tá? Você não percebe, tá? E essas rugas que tem aqui, ó, tá? Essas rugas que tem aqui, elas também fazem um círculo perfeito aqui, tá? E essas de cima aqui, ó, também fazem um círculo perfeito aqui, tá? Eu vou achar uma foto para vocês. Eu tenho fotos desses estudos que eu fiz também prática disso e eu vou colocar no Instagram para vocês, tá? Amanhã eu vou fazer isso, tá? Então vamos seguir aqui modelando com esse conceito. Eu acredito que já mudou a percepção visual de vocês, tá? Vamos lá. Na verdade, depois que eu descobri isso, mudou totalmente, né? Pé, braço, tudo muda, né? Quando a gente entende os formatos geométricos, tudo o que tem por trás das coisas, né? E é isso que eu sempre ensino,
E é isso também que eu falo em questão de mindset do escultor, que ele sabe ter uma percepção visual melhor, ele sabe como melhorar a sua percepção visual, tá? Tá, vamos lá então. Aqui a gente já fez o quadrado, tá? Foi justamente para isso que eu ensinei vocês a fazer isso aqui na aula passada, tá? Eu não vou ensinar vocês a fazer isso aqui agora, porque eu ensinei na aula passada, tá? Quem quiser ver a aula passada, eu vou mandar por e-mail. Aí tem que se inscrever lá no perfil, beleza? Vamos lá então, eu vou dar uma limpadinha aqui nas minhas mãos. É só eu pegar um pedaço de massa aqui, passar pelas mãos. Perfeito. Agora eu vou pegar aqui um pedaço de massa. Tá? Esse pedaço de massa, ele vai depender muito do quanto você vai precisar, do tamanho da sua mão, tá? Mas aqui eu peguei referente à metade do quadrado aqui, tá? Digamos assim, metade do quadrado. Ele vai servir para fazer o dedão e também um músculo aqui, ó. Esse músculo aqui, ó. Eu vou usar minha mão como referência, beleza? Eu peguei a massa para fazer o dedo e também esse músculo aqui, ó, tá? Para fazer esse volume. Vamos lá então. A ponta eu deixo mais fina, que é a ponta do dedão, tá? Ó, esse volume. E eu já arrumo a pontinha do dedão, tá? Já deixo ele curvadinho para cima, ó, né? Deixa ele curvadinho para cima. E esse restinho aqui, ó, ele vai ser o volume da nossa mão, tá? Exatamente assim. Parece estranho no primeiro momento, né? Mas eu vou mostrar para vocês que é exatamente isso. Quando você tem essa parte aqui sólida, né, firme, é mais fácil de você modelar. Eu tinha dificuldade na mão porque a massa ela é muito mole, então para te fazer isso aqui com a massa mole, você acaba estragando tudo, né? Então eu coloco ali, gente, e faço a soldagem, olha, né? Eu soldo as duas massas. Gente, a massa não tá da mesma cor porque eu perdi a massa dessa cor, tá? Eu não sei onde foi parar. E eu acabei não fazendo outra massa, tá? Eu estou utilizando uma que eu já tenho aqui. Ó, então eu vou soldar aqui. O certo é fazer com a mesma massa, tá, gente? Então eu vou soldar aqui. Ó. E aqui, gente, vocês vão perceber que ela vai estar mais levantadinha, ó, tá? E isso é uma das percepções visual que você tem que ter. Se você olhar a mão assim, ó, nesse ângulo, na vertical, você vai perceber que o meu dedão ele é mais para frente, tá? A minha mão ela tá reta, normal, eu não tô forçando, tá? Ela tá normal. E você vai ver que a mão ela tá aqui, né? E o dedão ela é mais projetada para frente. Ó. Ela é mais projetada para frente. Tá? Então, já tá certo, né? Porque a mão já tá aqui, ó, retinha, e o dedão ele tá projetado para frente. Eu só vou girar o dedinho para ele ficar assim. Arrumando sempre a pontinha do dedo, tá? Para ele ficar pontudinho. Essa é uma outra forma que eu não ensinei lá no YouTube, tá?
Eu tenho duas formas de fazer mão lá no YouTube. Essa forma aqui eu acho que eu nunca ensinei no YouTube. Tá? Vou pegar mais uma bolinha de massa. Ó, agora eu vou pegar mais ou menos a mesma quantidade, tá? Mais ou menos a mesma quantidade para fazer o outro dedo. Tá? E agora eu vou medir. Qual é a medida desse dedo aqui, gente? Se vocês forem olhar, se vocês forem perceber, esse dedo aqui, ele tem a mesma medida que o dedão, tá? Ó, o dedão ele termina aqui, né, nesse osso. Olha só. Tá? Ele tem a mesma medida. Tá? Então a gente vai pegar aqui, ó, vamos colocar em cima, ó, na parte de cima. Vamos apertar. Ah, eu não coloquei água, peraí. Tem que colocar um pouco de água, tá, gente? Sempre que for fazer emendas de uma massa seca para uma massa molhada, tem que colocar a água, tá? Ó, então eu vou posicionar ali e eu vou puxar, tá? Fazendo ela colar, tá? E essa sobra que tem aqui em cima, ela vai virar esse ossinho que fica aqui, ó. Tá? Nesse mesmo momento. Ó. Eu vou soldar dos lados. E ela vai ficar assim. Aqui, o que eu gosto de fazer aqui, gente? Eu gosto de botar uma bolinha de massa, tá? Eu pego uma bolinha bem pequenininha e eu gosto de botar uma bolinha aqui, ó, tá? E aí, eu soldo ela aqui. Eu vou unir as duas. Por que eu faço isso? Se você for reparar, aqui tem uma bola, olha só. Aqui ela tem uma bolinha, ó. Em todas elas ela tem. Você vai perceber, se você cuidar bem, olhar bem as mãos, você vai perceber que quando você movimenta, ela fica uma bola, tá? Ela sai mais para frente ou mais para trás. Então, boa noite para quem está entrando aí, galera. Vou seguir a aula aqui, tá? Depois a gente abre para perguntas. Ó, vou soldar ela aqui. E a pontinha, sempre eu dou uma beliscadinha na pontinha, tá? Ó, sempre dou uma beliscadinha. Daí de um dedo pro outro, eu gosto de passar um pincelzinho, gente. Ó, sempre eu passo o pincelzinho durante a minha modelagem. Eu não deixo para passar só no final, tá? Porque aí se não seca e daí fica ruim de alisar, tá? Então eu sempre faço o alisamento na hora. Se eu errar alguma coisa, é só eu voltar e alisar de novo, não tem problema. Agora eu não deixo para alisar depois, só no final, tá? Eu vou alisando já desde agora. Deixa eu tomar um cafezinho. Boa noite, boa noite, boa noite para quem está entrando aí. Vamos seguir com a aula e depois a gente vai abrir para perguntas, beleza? Então aqui eu vou pegar uma outra massa. E essa massa eu já sei, né? Esse outro dedo, eu já sei que o dedo do meio é o dedo maior, né? Eu já sei que o dedo do meio é o dedo maior, então eu já vou pegar um pouco de massa a mais, tá bom? Ó.
Tem que pegar um pouquinho mais. Se você está começando e você não sabe, quanto que eu pego de massa, vai pegando e vai testando. Olha só, eu não sei o quanto eu tenho que pegar de massa aqui, mas eu vou pegar e vou testar, tá? Eu vou olhar aqui, será que precisa de mais? Será que precisa, será que eu botei demais? Se eu botei demais, eu simplesmente arranco. Eu boto aqui, ó, e puxo e arranco, entendeu? Geralmente, quem trabalha com biscuit começa a modelar, né? Quem começa fazendo coisas fofinhas, com balança, essas coisas, se acostuma nessas medidas, usar medida, usar balança. E para realismo tu tem que sair fora dessa caixinha, tá? Ó, vou dar uma beliscadinha aqui. Tá? Eu sempre costumo falar que o realismo tem que sair fora da caixinha, tá? Tem que sair fora da caixinha. Não se apegar a material. Na verdade, você tem que testar os materiais que você se adequa mais, tá? Nem é questão de, vai dar resultado bom, vai dar resultado ruim. Não, na verdade, você que traz o resultado, tá? É igual o cabelo, né? Quando a gente coloca o cabelo no personagem. Não é a cola que vai trazer um resultado, mas sim a colagem, o processo de colagem que você vai utilizar, tá? Ó. Daí aqui de novo, ó, gente, vou colocar uma bolinha aqui. Colocar uma bolinha, vou dar uma molhadinha primeiro antes. Notem que para molhar eu pego a mesma, eu só mergulho aqui, ó. Só dá uma mergulhadinha, ó. E solta uma bolinha de água ali, tá? Nunca molha demais, tá? Porque daí o biscoito ele vai ficar muito mole e você não vai conseguir modelar, tá? Eu gosto de modelar com um biscuit bem duro, tá? Que aí ele já encolheu, tá? Tem dois porquê, tá? Uma porque tu precisa de firmeza para estar modelando dedinho, essas coisas, né? E outra porque o biscuit ele já tem o biscuit mais seco, mais duro, é sinal que ele já encolheu um pouco, né? Então quando você fizer um rosto e estiver utilizando uma massa mais seca, mais dura, é sinal que aquele rosto ele não vai encolher tanto, né? Porque ele já secou uma boa parte, sei lá, num pacote ou porque você guardou por uma semana, digamos assim, né? Então, por isso que eu gosto de trabalhar com massa mais sequinha, mais durinha. Ó, beleza, fiz isso, tá? Feito isso, agora eu vou fazer o outro dedo. Quanto que eu posso pegar de massa para fazer no outro dedo? Então tu vai vir aqui com um pedacinho de massa, vai fazer um rolinho, vai olhar e vai ver o quanto você precisa. É sempre com teste, tá, gente? Sempre com teste. Então, molhar aqui, né? Sempre molhando, sempre molhando. Vou ajeitar a pontinha do dedo, né? Sempre ajeitando a pontinha do dedo. E vou posicionar aqui, deixando esse dedo, né, um pouquinho maior que o primeiro dedo, né, o dedo indicador. Ele é um pouquinho maior que o dedo indicador. Então eu soldo aqui na hora da soldagem, eu soldo só nas laterais. O meio eu deixo para ele criar essa impressão, né, de ossinho, né, de tendões. E agora aqui eu dou uma olhadinha também de novo. Pegar uma bolinha. Esse é um dos jeitos bem fácil de fazer uma mão, gente,
porque aí você tem aonde assegurar aqui, ó. Porque isso aqui tá seco, ó. Então você tem aonde assegurar e você consegue dar prioridade nos dedos, né? Tu consegue cuidar os dedos. Enquanto não tá seco, tu tem que cuidar tudo, né? Tu cuida a palma, tu cuida o, o pulso, tu cuida tudo que tem ali, né? Então, eu gosto de modelar quando a palma da mão, né? Essa parte mais dura aqui, essa parte do quadrado, ela tá mais seca, né? Então eu deixo secar e eu sempre tenho um par de mãos secando para agilizar o processo, tá? Quando eu fazia encomenda, né, no caso. Hoje eu não faço mais encomenda, então eu não faço isso. Mas antes eu deixava todas as coisas secas só para partir mesmo para modelagem. Agora eu vou pegar mais uma massa e ela vai ser um pouquinho menor do que os outros dedos, né? Porque ele é um minguinho. E além de menor, ele vai ser mais fino, certo? Mas o quanto mais fino, né? O quanto é menor, né? Esse minguinho, o quanto que ele é menor. Para a gente fazer isso, o legal é que você baixe as referências, tá? Amanhã eu vou ver se eu consigo algumas referências de mãos nas minhas pastas. Daí eu vou liberar pra galera aí, tá? Então, para fazer as referências, para pegar uma referência de minguinho, você vai medir o minguinho de uma imagem e vai posicionar em outro dedo, seja nesse ou seja no dedo maior aqui, no dedo indicador, ou seja no dedão, tá? Mas, por padrão, o dedo minguinho, ele é o mesmo tamanho do dedão também, tá? Às vezes ele é o mesmo, às vezes ele é um pouquinho menor, tá? Parece que não, só que ele é. E eu vou mostrar para vocês o porquê que o minguinho é a mesma medida que um indicador. Por padrão, tá, gente? Não é... isso não é regra, tá? Isso é um padrão que o corpo humano tem. O minguinho, ele é o mesmo tamanho do indicador. E eu vou mostrar por que ele é, tá? Eu não acreditei quando eu descobri, tá? Mas ele é um padrão, tá? Descoberto aí desde os primeiros desenhistas. Vou só terminar aqui que eu vou mostrar para vocês o porquê que o minguinho é maior que a mesma medida do dedo indicador. Ó, olhando assim ele parece menor, né, gente? Mas é o mesmo tamanho, tá? E eu vou mostrar o porquê que ele é o mesmo tamanho. A representação do minguinho é menor, porém ele é o mesmo tamanho, tá? Ó, a mão já está pronta praticamente, tá? Eu dou uma pausa, tá? Eu tava olhando os comentários. Eu vou dar uma pausa aqui para mostrar para vocês que o minguinho ele é do mesmo tamanho do dedão, tá bom? Do indicador, tá? Deixa eu ver se eu acho um pedaço aqui de folha. Esse quadrado aqui, eu não dei um detalhe para vocês, olha só. Esse quadrado aqui, ele é... Deixa eu fazer um outro quadrado aqui. Ó, esse quadrado aqui, ó, ele é a palma da mão, lembra?
que eu mostrei para vocês, né? Que ele é a palma da mão. Só que o que eu não falei para vocês, que é que isso aqui é um formato base, tá? Quando a gente estuda além disso aqui, a gente percebe que essa parte aqui, tá? Ela é o pulso, certo? Ela é o pulso. E essa parte aqui, onde vai vir os dedos, tá? Onde vai vir os dedos, ela não é totalmente reta. Ela é curvada, assim, tá? Feito isso, o minguinho, ela começa aqui e não aqui. E com isso ela rouba um espaço, tá? Então, quando você for medir um minguinho, ela acaba sendo da mesma altura do dedo indicador, tá? Porque a palma da mão, esse osso aqui, ela não é reta, ela é mais arredondada. Só que a gente simplifica isso de um formato quadrado, tá? A gente simplifica isso para ficar mais fácil de entender, tá? Você vai olhar vários desenhos assim, que aí tem um formato aqui, ó, e você vai olhar os dedinhos assim, com os pontos aqui. Você vai olhar vários desenhos assim, porque isso aqui é simplificado, tá? Mas se tu for cada vez estudando mais, você vai perceber que o dedo indicador, ele é do mesmo tamanho do dedão e também do mesmo tamanho do minguinho, por padrão, tá? Tem gente que tem o dedo maior, que não sei o que, tem. Só que essa não é a questão é do padrão. O que é padrão? O que todos os seres humanos têm por padrão e o que tem de diferente de certas pessoas, entende? Então é isso que eu quero mostrar para vocês. Existe um padrão e para a gente modelar, a gente segue um padrão, e para achar, digamos, a fisionomia de uma pessoa, a gente segue também o padrão e começa a ver essas quebras de padrão, tá? Como um rosto, tá? Se a gente for olhar um rosto, né? Ela tem ali a linha de equilíbrio e a gente vai ver que ela tem 5 olhos na horizontal, tá? Isso é um padrão, mas tem gente que tem o olho bem juntinho, né? A cabeça tá aqui e ela tem o olho bem juntinho. E tem gente que tem o olho bem separado. Então, existe o padrão para a gente ver as quebras de padrão, para a gente saber o que tem, o que a pessoa tem diferente do padrão. E é isso que diferencia as pessoas, tá? Então é isso também que diferencia as mãos. Comece a perceber as suas mãos, comece a estudar a sua mão. O que a sua mão tem de padrão e o que a sua mão tem de diferente, tá? Geralmente a gente faz noivinho, faz caricatura e a gente não presta atenção nas mãos. A mão é tudo igual, né? A gente pensa assim, a mão é tudo igual. E não, cada um tem uma mão diferente. E a gente, sabendo do padrão, o que é padrão, a gente consegue ver o que é diferente, o que não está no padrão. Tá? Então começa a olhar a sua mão, olha a mão da sua esposa, do seu marido, olha a mão do seu filho. Tá? Você vai ver as diferenças e isso vai te dar uma amplitude de percepção visual. Tá? Porque nenhuma mão é igual a outra. Tá? É semelhante, mas igual não. Ó. Então é isso, dei o alisamento final. E agora eu vou dar as marcações. Tá? Eu vou dar umas marcações, que são as marcações aqui, né, das linhas dos dedos. Ó, a marcação a gente começa, quando a gente melhora a nossa percepção visual, a gente consegue enxergar aqui um círculo.
Por isso que eu faço no automático. Eu já faço aqui e eu sei que esse aqui é um pouquinho mais alto, eu sei que esse aqui já é um pouco mais baixo e eu já sei que esse é um pouco mais baixo que esse. Então eu sei que esse é baixo, eu sei que esse é mais alto que esse, e eu sei que esse é mais baixo que esse, e eu sei que esse é mais baixo que esse. Então, quando você sabe o padrão, você sabe que ele tem um círculo aqui, ó, em que um é mais baixo que o outro. O único mais alto é esse aqui do meio. Ó. Esse é mais baixo que esse. E esse, ele é mais baixo que esse do meio. E assim por diante. E aqui no dedão ele segue a linha do círculo. Se a gente for colocar um redondo aqui, ele vai fechar perfeitamente um redondo. Tá? Ó. Tá? E aqui de novo a gente vai fazer a mesma coisa, um pouquinho maior, mais alto, né, no caso. Aqui mais baixo e aqui mais baixo. Amanhã eu vou pegar essa imagem que eu tenho ali no meu arquivo e vou mandar para vocês, tá? Mando junto com a aula para vocês. Ó, e aqui tem uma separaçãozinha também. Então a gente agora acerta para ela não ficar feia, né? E eu vou deixar aqui, ó, o dedo um pouquinho levantadinho, esse aqui, como se ele estivesse apontando para algum lugar. Vou deixar esse um pouquinho mais para baixo e eu vou posicionar do jeito que eu quiser, tá? Ó. E aqui nesse momento eu também posso fazer as marcações dos dedos, tá? Da unha, na verdade, né? Ó, eu pego uma ferramenta bem fininha, ó, gente, bem fininha, e eu já faço as unhas. Eu só faço uma pequena marcação, tá? Depois, quando ele tá mais sequinho, eu venho aqui e faço mais forte essa marcação. Tá? Depois de sequinho, depois de mais seco, eu venho aqui, pincelo, coloco água, daí ele vai ficar mais molinho, aí eu venho aqui e reforço de novo, tá? Mas basicamente é isso. Aqui em cima eu coloco mais uma massa e eu vou colocar veias, tá? Então essa mão aqui a gente vai terminar na próxima aula, tá? Porque eu gosto nesse processo aqui de mão realista, eu gosto de fazer em 2 aulas, tá? Para mostrar para vocês. Então é isso, gente. Não consigo tirar os comentários da frente. Quando deslizo para o lado, não saem. Gente, realmente não tá dando para tirar os comentários. Tá sendo horrível isso. Antes dava para tirar os comentários, agora não dá mais para tirar comentário. E que pena, porque ai, gente. Gente, aqui a live fica muito melhor, gente. A live fica muito melhor. Por quê, tá? Não sei por quê, na verdade, mas só sei que a qualidade, quando eu baixo a imagem no celular, a imagem fica perfeita. Vocês vão olhar lá no YouTube, as aulas ficam perfeitas no YouTube, tá? Já no Facebook, quando eu baixo ela no celular, fica horrível, tá? Então eu não vou fazer no Facebook. Eu vou continuar aqui no Instagram, tá? Eu vou seguir aqui no Instagram, porque vai ter mais qualidade para vocês, entendeu? Eu sei que muitas pessoas não conseguem ver tudo aqui, mas eu baixando e mandando por e-mail, fica muito melhor de ver. Eu consigo dar um zoom, consigo melhorar a imagem, né? E vocês vão olhar com mais qualidade, tá? Vocês podem olhar o replay com mais qualidade.
Já no Facebook, se você perde a live, você vai olhar com péssima qualidade. Nem dá pra ver a imagem direito, tá? Então aqui foi uma aula, aqui sai uma aula muito melhor. Por favor, volta pro Facebook. Ai, gente. Gente, vamos abrir para perguntas. Fico muito feliz que vocês gostaram. Muita gente falou que amou. A Dilma, o meu YouTube é Johnny Art. Se você colocar Johnny Art lá, você vai encontrar, tá? Eu tenho algumas aulas lá. Se for uma mão fechada, o formato da base é igual. Dani, sim, o formato da base da mão fechada é a mesma. O que vai mudar aqui, ó, deixa eu tirar daqui. O que vai mudar aqui é o dedão. A única coisa que se movimenta é o dedão, tá? A gente continua com um quadrado aqui, tá? Ó, se eu movimentar o meu dedão até o final, ó, você vai ver aqui um quadrado ainda, ó, tá? É o mesmo. Só que aqui, ó, se você virar, a curvatura é um pouquinho diferente, tá? Ó, assim ela tá plana, né? E assim ela tá arredondada. Mas o formato é o mesmo. Você vai fazer um quadrado, apenas vai curvar esse quadrado. Só isso. O quadrado ele vai estar curvado. Ao invés de plano, ele vai estar curvado. Entende? E aí, o resto é tudo padrão. Ó, mão fechada, formou um quadrado mais angular, né? Mais voltado. Marlene, vai ficar gravado, eu vou mandar por e-mail, tá, gente? Vou mandar por e-mail. Simone, tu faz com uma facilidade. É, mais ou menos. Quando chega ali na parte de veias, aí o bicho pega, né? Tem que tomar bastante cuidado pra melhorar, né? Como seria a posição da mão segurando o microfone? Então, o que vai mudar para segurar outras coisas, né? Por exemplo, aqui, né? Não muda muito. Mão fechada para microfone não muda muito. O que muda são... Tem que pensar assim, ó. Existem os ossos móveis e os ossos que são fixos. O que é fixo? Fixo é essa base aqui, quadrada. Isso aqui é fixo, tá? O resto é tudo móvel. Essa parte é móvel, isso aqui é móvel. Então, isso aqui é móvel, tá? Isso aqui, ó, isso aqui é móvel. Então, se você segurar o microfone, você tem que pensar o que move, tá? O que move? Segura uma caneta na mão, um canetão, e move a tua mão, como se tu estivesse cantando, sei lá, na posição que o teu personagem queira, que tu queira fazer. O que vai mudar é o pulso e os dedos, o que é móvel, tá? Isso aqui é móvel, os dedos são móvel, o resto não é nada móvel, tá? Então o quadrado ele vai se manter, o resto é móvel. Beleza? Gente, meu celular caiu aqui, caiu a bateria e a live ficou em cima que eu não enxergo nada. Bom, deixa eu olhar aqui. Gente, tem 28 segundos para responder aqui. Vamos encerrar a aula. Tenha uma ótima noite. Eu vou salvar aqui e amanhã eu mando por e-mail, beleza? Muito obrigado por todos estarem aqui participando. Agora são 11 segundos. Ela vai encerrar. Então, abraço, gente. Obrigado pela aula e até a próxima.